Se você já se perguntou como aumentar sua motivação, elevar seus níveis de força de vontade e evitar a terrível exaustão do ego, então você está no lugar certo. Hoje você vai descobrir os 5 fatores psicológicos que irão transformar sua mentalidade e impulsionar sua jornada rumo ao sucesso e autodisciplina. Ao longo dos anos, acreditamos que a força de vontade estava além do nosso controle, algo limitado e esgotável. No entanto, estudos recentes têm revolucionado esse conceito, revelando segredos surpreendentes sobre o poder ilimitado de nossa mente. Vamos aprender como a estratégia do agrupamento, usada por um dos maiores mágicos do mundo, pode transformar suas metas aparentemente inalcançáveis em passos viáveis e alcançáveis. Descubra também como uma simples mudança de perspectiva sobre a força de vontade pode liberar todo o potencial de sua mente, capacitando você a acessar uma fonte infinita de determinação para superar qualquer desafio. Até o final, vamos revelar também como o pensamento de alto nível pode elevar sua visão de futuro, tornando seus sonhos mais claros e palpáveis, impulsionando você a agir com determinação. Então, se você está pronto para desbloquear o verdadeiro potencial de sua mente e conquistar seus objetivos com confiança, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma dica poderosa que compartilharemos ao longo desse vídeo. 1. Agrupamento. O agrupamento, ou divisão de tarefas, é a estratégia usada pelo famoso mágico David Blaine para alcançar feitos incríveis de resistência. Ele é conhecido por desafiar os limites do corpo humano, e uma de suas façanhas mais impressionantes foi passar mais de 63 horas congelado em um bloco de gelo. Imaginem a força de vontade necessária para isso. O segredo do sucesso de Blaine estava na divisão de sua meta gigantesca em partes menores e mais alcançáveis. Em vez de pensar no total de horas que ele passaria no gelo, ele focou em enfrentar cada hora individualmente. Repetia para si mesmo: só precisa aguentar a próxima hora. E assim, ele ia superando os desafios uma hora após a outra. Essa técnica funciona porque nosso cérebro é projetado para ser eficiente e economizar energia. Apesar de termos uma quantidade quase ilimitada de força de vontade, há um ponto em que o cérebro diz: chega, você usou o suficiente por hoje. Quando nos deparamos com tarefas enormes, o cérebro entra em alerta e nos diz que não temos força de vontade suficiente para realizá-las. É aí que entra o agrupamento. Ao dividir a tarefa em partes menores, o cérebro responde de forma mais positiva e nos fornece pequenas doses adicionais de força de vontade. Portanto, em vez de se sobrecarregar com a ideia de concluir um trabalho de 5 páginas de uma só vez, você terá mais motivação e alcançará mais ao se propor a terminar um parágrafo por vez. Isso aumentará sua confiança, pois à medida que alcança cada pequena etapa, você se sentirá mais capaz e confiante de que conseguirá atingir o objetivo final. A estratégia do agrupamento é uma poderosa aliada para impulsionar sua força de vontade e motivação, tornando suas metas mais realizáveis e aumentando suas chances de sucesso. Experimente aplicá-la em sua vida e descubra o poder transformador dessa simples, porém eficaz, técnica mental. 2. Confiança. A confiança é um fator psicológico essencial que tem grande influência sobre nossa força de vontade. Quanto mais confiantes estamos em relação a uma tarefa, menos esforço de vontade ela demanda. Vamos considerar o exemplo de alguém que deseja perder 20 quilos. Se você parar estranhos na rua e perguntar se eles se sentem confiantes para perder esse peso, a maioria responderia que não. No entanto, se dividir essa meta em 1 quilo por vez, a resposta seria totalmente diferente. A confiança está diretamente ligada às pequenas vitórias que alcançamos. Ao focar nos pequenos marcos conquistados, gradualmente ficamos mais confiantes em relação à meta final. Começamos a acreditar que, de fato, podemos alcançar o nosso objetivo. Uma maneira eficaz de aumentar a confiança é acompanhar o nosso progresso. Por exemplo, no caso de querermos perder peso, utilizar aplicativos de dieta para monitorar o nosso peso e observar a diminuição gradual nos dá uma sensação de realização. Essa prática reforça a nossa confiança e, com o tempo, precisamos de menos e menos esforço de vontade para seguir a rotina de ir à academia ou seguir a dieta. Ao construir a nossa confiança através de pequenas conquistas, estamos criando uma base sólida para enfrentar desafios maiores. Ao invés de se sentir sobrecarregado com metas ambiciosas, é mais eficiente focar em objetivos menores e alcançáveis.
o que nos proporciona um sentimento de realização e motivação para seguir em frente. A confiança é uma ferramenta poderosa para aumentar nossa força de vontade e nos impulsionar em direção ao sucesso. 3. Visão. O terceiro fator que pode influenciar nossos níveis de força de vontade é a nossa visão sobre ela. Um estudo revelou que nossa percepção da força de vontade pode ter um impacto significativo em nossos níveis de autodisciplina. Se você acreditar que a força de vontade é limitada, vai se esgotar mais rapidamente em comparação com aqueles que acreditam que ela é ilimitada. Então, como lidar com isso? A verdade é que possuímos uma quantidade muito maior de força de vontade do que utilizamos ao longo do dia. Nosso cérebro tende a impor limites, mas se você estudar e adquirir conhecimento sobre como a força de vontade funciona, esse conhecimento se torna poder. Isso significa que temos mais controle sobre nossa força de vontade. Adotando essa crença, descobrimos que temos mais força de vontade a longo prazo. O poder está em nossa mentalidade e na forma como percebemos nossa própria capacidade de autodisciplina. Ao acreditarmos que nossa força de vontade é vasta e inesgotável, nos tornamos mais resilientes e capazes de enfrentar desafios com a confiança. A mudança de perspectiva pode ser a chave para liberar nosso verdadeiro potencial e nos conduzir ao sucesso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho de notificações, pois, se eu fosse você, não gostaria de perder dicas valiosas como essas. 4. Identidade. O quarto fator que pode influenciar nossos níveis de força de vontade é a mudança de nossa identidade. Essa mudança pode parecer desafiadora, mas podemos alcançá-la por meio de cuidados com nossa linguagem. A forma como nos expressamos tem um grande impacto em como nos enxergamos. Por exemplo, se você sentir vontade de fumar e pensar, não posso fumar, prometi que ia parar, ainda está se identificando como alguém que fuma e está tentando parar. Em contrapartida, ao dizer eu não sou um fumante, passa a se identificar como alguém que não fuma desde o início. Ao adotar essa nova identidade, gradualmente começamos a acreditar nela e isso reduz a quantidade de força de vontade necessária para manter o hábito. Outro truque eficaz é substituir palavras como não posso, tenho que ou devo por quero. As primeiras 3 frases são típicas de alguém que ainda se identifica como o antigo eu, que está tentando mudar. Mas, ao usar a frase eu quero, você está alinhando seus desejos com sua nova identidade. Com o tempo, essa mudança de linguagem e identidade molda nossa mentalidade e fortalece nossa determinação. Ao assumir uma nova identidade alinhada com nossos objetivos, aumentamos nossa capacidade de manter nossos hábitos e metas com mais facilidade. A transformação começa em nossas palavras e pensamentos, e a chave para o sucesso está em acreditar em nossa nova identidade, incorporando-a à nossa essência e fortalecendo nossa força de vontade. 5. Pensamento de alto nível. O quinto e último fator que pode influenciar nossa força de vontade é o que chamamos de pensamento de alto nível. Um estudo revelou que as pessoas que dedicam mais tempo a pensamentos de alto nível apresentam níveis maiores de força de vontade ao longo do dia, em comparação com aqueles que têm pensamentos de baixo nível. Mas afinal, qual é a diferença entre 2 tipos de pensamento? O pensamento de baixo nível refere-se a pensar a curto prazo e em detalhes específicos. Por exemplo, pensamos em como chegaremos à academia, em como perderemos peso ou em que alimentos comeremos. Já o pensamento de alto nível envolve reflexões mais gerais e de longo prazo. É quando ponderamos sobre o porquê de irmos à academia, o motivo pelo qual estamos tentando perder peso ou a razão por trás da mudança em nossa dieta. Não há nada de errado em dedicar tempo a pensamentos de baixo nível, afinal, eles são essenciais para o planejamento do futuro. Não podemos cozinhar o jantar sem pensar no que iremos preparar. No entanto, é mais benéfico passar mais tempo em pensamentos de alto nível. Essa forma de pensar cria um senso de propósito e significado em nossas ações. Ao refletir constantemente sobre os motivos pelos quais estamos mudando nossa dieta, por exemplo, começamos a acreditar verdadeiramente que essa mudança é a melhor escolha para nós. Uma recomendação valiosa é fazer um exercício simples, mas poderoso. Pegue os objetivos que você definiu esse ano e escreva em uma página inteira com as razões pelas quais deseja adotar esses hábitos.
Esse exercício vai fortalecer ainda mais sua mentalidade de alto nível, proporcionando uma base sólida para sustentar sua força de vontade e motivação ao longo do tempo. O pensamento de alto nível é uma ferramenta poderosa que pode impulsionar seu sucesso e te levar a alcançar suas metas com confiança e determinação. Em resumo, existem 5 formas poderosas de fortalecer sua força de vontade e aumentar sua motivação. Primeiramente, utilize a estratégia do agrupamento, que consiste em dividir suas grandes metas em tarefas menores e alcançáveis. Em segundo lugar, trabalhe na construção da sua confiança, acreditando verdadeiramente em sua capacidade de alcançar os objetivos desejados. Terceiro, mude sua perspectiva sobre sua própria força de vontade, acreditando que ela é ilimitada e que você tem controle sobre ela. Em quarto lugar, ajuste sua identidade para se alinhar com os hábitos que deseja adotar, assumindo a mentalidade da pessoa que deseja se tornar. E por fim, dedique mais tempo ao pensamento de alto nível, concentrando-se nos motivos profundos e significados por trás dos seus objetivos. Ao aplicar essas estratégias em sua vida cotidiana, você estará fortalecendo sua determinação, tornando-se mais resiliente diante dos desafios e aumentando suas chances de alcançar o sucesso em seus empreendimentos. Lembre-se de que a força de vontade é uma habilidade que pode ser aprimorada e cultivada ao longo do tempo, e essas práticas vão te conduzir a uma jornada de crescimento e realização pessoal. Obrigado por assistir e até a próxima!